Bom dia, turma. Quarta atividade de física. Nessa semana nós iremos iniciar o conteúdo de velocidade média, certo? Passei 2 videoaulas com conteúdo. O primeiro videoaula eu quero que vocês copiem o conteúdo no caderno. O segundo videoaula é apenas para vocês assistirem, porque ele aplica a fórmula em várias questões e era bom vocês assistirem. Tira bastante dúvidas. O conteúdo do livro, ele vai estar no livro de vocês, de física. Vai estar começa na página 52 a 55 sobre velocidade média. E eu quero que vocês respondam as questões 1, 2, 7 e 10 da página 56 e 57. Lembrando que não precisa copiar as questões do livro, tá certo? Eu quero apenas as respostas no caderno de vocês me mandam a foto. Os cálculos, né? Os cálculos e o item correto de cada questão. Bom, a primeira questão de física, ela está na página 56. Ela dá uma breve introdução sobre o conteúdo e ela quer que você cite exemplos em que um corpo ele está em movimento em relação a um referencial e nesse mesmo exemplo ele está em repouso em relação a outro referencial. Um exemplo, eu, professora Carol, estou dentro de um ônibus com a minha amiga e a minha mãe está fora do ônibus observando, certo? Então, em relação a minha amiga, o ônibus está se movimentando. Em relação à minha amiga, que está sentada do meu lado dentro do ônibus junto comigo, eu estou em repouso, certo? Ela está do meu lado, nós estamos no ônibus e o ônibus está em movimento. Mas em relação à minha amiga, que está do meu lado, eu estou em repouso. Mas em relação à minha mãe, que está fora do ônibus, observando o ônibus em movimento, e logicamente, se eu estou dentro e ela está me vendo do lado de fora, eu também vou estar em movimento. Então, em relação à minha mãe, que está do lado de fora do ônibus, eu estou em movimento. Mas em relação à minha amiga, que está comigo dentro do ônibus, eu estou em repouso, certo? Então, vocês vão dar um exemplo tipo esse que eu dei agora. Vocês imaginam e dão um exemplo para mim, tá certo? De acordo que seja um exemplo que dê tanto para que você pegue um referencial que ela esteja em movimento e outro referencial que esteja em repouso. A segunda questão, ela te dá um exemplo e ela quer que você fale. Suponha que ao ler esta questão você está sentado numa cadeira. Nessa situação, você está em repouso ou em movimento? Você vai dizer se ela está em repouso ou em movimento e vai explicar. Será que ela pode estar os dois? E aí? Aí você vai me explicar, tá certo? A sétima questão, ela também está na página 56. Ela fala assim: durante um campeonato brasileiro de 2010, os juízes de futebol correram em média 15 km por jogo. Determine em quilômetros por hora a velocidade escalar média dos juízes por jogo. Então, ele quer a velocidade média. O que foi que ele me deu? Ele me deu a variação do espaço dele, que é 15 quilômetros. E aí, ele te deu a variação do tempo? Na questão, ele não te deu o número assim, mostrando na questão, mas ele fala que foi em uma partida de futebol. Então, em uma partida de futebol, quanto tempo dura uma partida de futebol? 1h30. No vídeo, como vocês viram, quando tiver 1h30, 2h30 e você for botar no cálculo, você vai colocar 1,5, que é a mesma coisa. Fica mais fácil para fazer o cálculo. Então, você vai colocar dessa forma. Então, o tempo vai ser 1,5. Você vai jogar os dois valores na fórmula e vai achar a velocidade média. A 10ª questão, ela está na página 57. Ela fala que na aula de educação física, um aluno percorre 15 metros em 2 segundos e em seguida percorre mais 15 metros em 3 segundos. Aí ela quer que você determine o item A, o B e o C. O item A, ele quer que você ache a velocidade média no primeiro trecho. Qual é o primeiro trecho? 15 metros em 2 segundos. Então, qual é a fórmula da velocidade média? Velocidade média é igual à variação do espaço que ele te dá, 15 metros,
sobre a variação do tempo que ele te dá, que é 2 segundos. Você vai achar a velocidade média. O item B, ele quer que você ache a velocidade média, a velocidade escalar média no segundo trecho. Qual seria o segundo trecho? 15 metros em 3 segundos. Então, você vai usar a mesma fórmula. Velocidade média é igual a variação do espaço sobre a variação do tempo. Variação do espaço, 15 metros. Variação do tempo, 3 segundos. Morreu, acabou. Item C. Ele quer a velocidade escalar média durante o trajeto todo. Se é durante o trajeto todo, velocidade média é variação do espaço sobre variação do tempo. A segunda questão, ela te dá um exemplo e ela quer que você fale. Suponha que ao ler esta questão, você está sentado numa cadeira. Nessa situação, você está em repouso ou em movimento? Você vai dizer se ela está em repouso ou em movimento e vai explicar. Será que ela pode estar os dois? E aí? Aí você vai me explicar, tá certo? A sétima questão, ela também está na página 56. Ela fala assim: durante um campeonato brasileiro de 2010, os juízes de futebol correram em média 15 km por jogo. Determine em quilômetros por hora a velocidade escalar média dos juízes por jogo. Então, ele quer a velocidade média. O que foi que ele me deu? Ele me deu a variação do espaço dele, que é 15 quilômetros. E aí, ele te deu a variação do tempo? Na questão, ele não te deu um número assim, mostrando na questão, mas ele fala que foi em uma partida de futebol. Então, em uma partida de futebol, quanto tempo dura uma partida de futebol? 1h30. No vídeo, como vocês viram, quando tiver 1h30, 2h30, e você for botar no cálculo, você vai colocar 1,5, que é a mesma coisa. Fica mais fácil para fazer o cálculo. Então, você vai colocar dessa forma. Então, o tempo vai ser 1,5. Você vai jogar os dois valores na fórmula e vai achar a velocidade média. A 10ª questão, ela está na página 57. Ela fala que na aula de educação física, um aluno percorre 15 metros em 2 segundos. E em seguida percorre mais 15 metros em 3 segundos. Aí ela quer que você determine o item A, o B e o C. O item A, ele quer que você ache a velocidade média no primeiro trecho. Qual é o primeiro trecho? 15 metros em 2 segundos. Então, qual é a fórmula da velocidade média? Velocidade média é igual à variação do espaço que ele te dá, 15 metros, sobre a variação do tempo que ele te dá, que é 2 segundos. Você vai achar a velocidade média. O item B, ele quer que você ache a velocidade média, a velocidade escalar média no segundo trecho. Qual seria o segundo trecho? 15 metros em 3 segundos. Então, você vai usar a mesma fórmula. Velocidade média é igual a variação do espaço sobre a variação do tempo. Variação do espaço, 15 metros. Variação do tempo, 3 segundos. Morreu, acabou. Item C. Ele quer a velocidade escalar média durante o trajeto todo. Se é durante o trajeto todo, velocidade média é variação do espaço sobre variação do tempo.